Sorri pra miniatura. Foi? Aqui entrou, no Facebook entrou. Vai sem sorriso, vai assim mesmo. Instagram foi? Já também. Aqui começou. Já tem pessoal aqui entrando. Ao vivo tá certo. Valeu. YouTube também? Fala pessoal, tudo bom? Eu vou esperar só uns 2 minutinhos pro pessoal começar a chegar aqui na live. Eu espero que a gente consiga fazer. Eu tô aqui no gabinete hoje e a internet aqui não é das melhores. Inclusive tá tendo alguma banda aqui no Parque do Ibirapuera, aqui em frente. E tá tocando uma banda aí de como é que é o nome? Marchinha, né? Tá tocando marchinha aqui. Se ficar um fundo de marchinha, não tem problema. Acho que tá tudo certo. Tudo certo aí nas lives? Ok? Vamos lá, pessoal. O que tá acontecendo? Acho que todo mundo já ficou sabendo aí pela imprensa que eu me filiei ao Patriota agora. E o que tá acontecendo, né? Muita gente me perguntou, Arthur, por que o Patriota? O que tá acontecendo? Tá reconectando. O YouTube tá funcionando? O Insta tá rolando. Tá Tá rolando. no 4G. O meu tá no Wi-Fi, tá rolando. O Instagram tá rolando. Aqui o YouTube sempre dá problema, cara. Ó, pra quem tá entrando agora é o seguinte. Eu tô ao vivo no meu Instagram, Arthur Moledoval, na página do Mamãe Falei do Facebook e tô tentando no YouTube. O YouTube é sempre um lixo pra fazer live, é impressionante, cara. Foi? Pessoal do YouTube, se cair, vá para o Instagram ou para o Facebook, tá bom? Outra coisa, por favor, não mandem superchats. Nós não vamos ter resposta de pergunta aqui paga, então esquece isso, tá bom? Vamos lá. Aconteceu uma coisa muito curiosa, inclusive, é importante deixar claro, né? Depois a gente vai responder o porquê que eu estou realmente indo para essa missão de ser candidato à prefeitura, mas é importante dizer que aconteceu uma coisa muito interessante no processo para a gente conseguir isso. Quando eu pensei em me candidatar, eu fui atrás dos partidos, fui conversar com os partidos, e o primeiro, né, que eu fui conversar é o partido que eu estava, fui conversar no DEM, e para minha surpresa, né, quando estava começando a ligar, e aí, tudo bem? Pô, tô pensando em alguma coisa, eu fui expulso do DEM, acho que todo mundo acompanhou isso em final do ano passado, e aí eu fiquei sem partido, e esse ano lotou de gente vindo me procurar, o tempo todo, gabinete aqui, partido, e aí ouvi todo mundo, fui conversar com todo mundo, fui realmente ouvir todo mundo. Cara, você é de que partido? Puta, vem cá, vamos conversar, deixa eu entender como é que funciona o seu partido, deixa eu entender quais são as suas ambições, o que você pensa, né, pro Brasil, né, como um todo, não só pra minha candidatura, mas pro Brasil. E uma coisa que eu entendi, cara, e é uma coisa muito triste de falar, é que, infelizmente, é inevitável dizer, negociação de partido passa por negociação espúria. É um saco isso. É horrível. Você senta pra trocar uma ideia com o cara, a primeira coisa que o cara fala, ele não te oferece, né? Porque o cara não vai chegar aqui e oferecer uma coisa dessa, porque ele sabe que aí eu vou dar voz, vou denunciar, mas o cara fala com aquelas palavrinhas, né? Ô Arthur, como é que vai ser a composição de tal coisa? E eu sempre deixando que, cara, não tem composição, velho. Eu quero, em primeiro lugar, liberdade total para falar tudo o que eu penso, para brigar com quem eu quiser brigar, para apoiar todas as ideias, independente de que lobby eu vou ferir. E assim, cara, todo mundo sabe que a minha bandeira, né, é sempre combate a privilégio. Então acabou o privilégio. A hora que eu entrar, chapa comigo, não tem dinheiro público, não tem carrinho para levar líder de bairro não sei para onde. E, cara, é impressionante como vai vazando e vai ficando cada vez menos. Inclusive, aconteceu até um fato curioso, um dos partidos que eu conversei, nós sentamos aqui pra conversar, e aí eu tava conversando com os caras e tal, pô, Arthur, gostamos pra caramba de você, somos de direita, somos liberais, somos contra o gasto público, mas eu preciso utilizar pelo menos 2 carros, né, pro meu trabalho. Caramba, a primeira conversa, né, nós estamos se conhecendo, você já vem me pedir coisa, né, então assim, não sei se a gente vai dar muito certo, mas enfim, no fim das contas, fui atrás de alguns partidos e algumas coincidências foram acontecendo. Isso me deixou com mais vontade ainda de completar essa missão de ser pré-candidato, porque o que acontece em São Paulo? São coincidências que acontecem no Brasil. Fui conversar com pode falar o nome de partido aqui? Fui conversar com o Podemos,
Ô, Podemos, tudo bem? O pessoal me recebeu super bem, cara, conversei com o Álvaro Dias, conversei com o Girão, conversei com o Regufe, cara, pessoas muito receptivas, conversaram. Coincidentemente, dá uma semana, o senhor prefeito de São Paulo, Bruno Covas, arruma um negocinho ali pro Podemos. Bom, tudo bem, Podemos miou, vamos pro próximo. Vamos conversar, pode falar? Vamos conversar com o Avante. Ô Avante, como é que tá? Coincidentemente, semana seguinte, a Prefeitura de São Paulo arruma um negocinho, Avante. Vamos conversar com o PROS. E é assim que funciona, cara. Isso é um absurdo. Aqui em São Paulo, inclusive, isso é uma das coisas mais absurdas que tem. Aqui em São Paulo, as subprefeituras que servem, né, na teoria, para se fazer uma gestão horizontalizada, para que se cuide das pessoas, para que você, que é munícipe, tenha o primeiro contato com alguém que esteja próximo de você, ele não tem a decisão tomada de maneira técnica, de maneira a se preocupar com a gestão que vai ser feita naquela região, naquela subprefeitura, naquela prefeitura regional. Não é assim que é feito politicagem. E eu imagino o seguinte, se aqui em São Paulo é desse jeito, que é a maior capital da América Latina, você imagina como são em todos os outros municípios do Brasil. Você imagina num município, no interior do Tocantins, o que o cara não faz com uma prefeitura regional, com uma subprefeitura, com algum braço da gestão que deveria ser horizontalizado, como que isso não acontece nesses casos. Isso ainda deixou mais puto, mas enfim, fomos conversando e o Patriota foi o único partido que inclusive me aceitou sem fazer negociação espúria. O cara chegou e falou assim, o que você quer? Eu não quero nada, cara. Eu não quero cargo, eu não quero dinheiro, eu só quero a legenda, eu quero liberdade para falar tudo o que eu quiser, inclusive de gente do próprio partido. Nós vamos nessa? Nós vamos junto? Pô, nós vamos. Então, cara, foi maravilhoso, gostei pra caramba, os caras foram ponta firme comigo. Vamos seguir esse plano? Vamos seguir esse plano. E deu certo. Tá dando certo aí? Tá maravilhoso. Pessoal, é o seguinte, ó. Live no Instagram, Facebook e YouTube. Se algum lugar cair, vocês vão pra cima. Vamos lá. Muita gente me pergunta. Qual é a pergunta natural que surge? Arthur, você é liberal. Você não é liberal? Eu sou liberal. Por que você não se candidatou pelo Partido Novo? A minha diferença com o Novo caiu de novo no YouTube. Mas que lixo que é essa plataforma. Enfim, eu vou continuar nas outras aqui. Tá bom? Arthur, por que você não se filiou ao Partido Novo? Por que é o caminho natural para todos os liberais? A minha diferença com o Partido Novo começou quando eu fui me candidatar a deputado estadual. Eu, como Partido Novo, não utilizei nenhum centavo de dinheiro público, sou totalmente contra isso. Também não vou utilizar para essa eleição. Não adianta o cara ser liberal só na hora de falar, na hora de fazer também, o cara tem que vir. Inclusive o DEM, na época, me ofereceu R$1 milhão para minha campanha. E assim, é fácil você ser liberal também quando você não tem a tentação, né? Quando o teu partido não oferece, você não tem... Agora, quando chega o papelzinho lá, ó, R$1 milhão para você utilizar na sua campanha, você não precisa nem ficar pedindo doação, você vai ter aqui... Aí eu quero ver recusar. Recusamos, não vamos utilizar, fizemos a nossa campanha assim. Como que começou a minha divergência? Nós temos um certo pragmatismo. O Partido Novo não teve, por exemplo, candidato a deputado estadual em outros estados do Brasil. E eu queria apoiar esses caras. Não pode, pô, aí fica ruim, né? Aí fica, não, como é que eu não vou apoiar, sei lá, figuras que eu conheço, que são bons deputados estaduais até hoje, posso citar vários que não estão no Partido Novo, né? E não posso, porque... Então isso aí me travou, eleitoralmente me travou. Beleza, o que acontece hoje com o Novo? É uma crítica que eu faço, né, até o Partido Novo, é um partido que eu gosto muito. Um Novo que não, pô, nós vamos fazer um processo seletivo, o processo seletivo vai ser completamente objetivo, o processo seletivo não vai ter subjetividades, nós queremos um cara de cabelo branco, nós queremos um cara com experiência. Eu fui lá e fiz a minha análise curricular, inclusive uma das pessoas que é muito próxima a mim, que tem um currículo com especialização em Harvard, foi filtrada na análise curricular. Aparentemente o currículo dele, que é de Harvard, não foi bom o suficiente, mas outra pessoa, né, que não tem nem nível superior passou no processo seletivo. E uma outra surpresa, quando chegou na hora de definir o candidato, não definiram ninguém de cabelo branco, definiram um cara da minha idade, que não tem experiência nenhuma na iniciativa privada. Eu falei, caramba, realmente o Novo não é a minha cara. O Novo, assim, gosto muito, sou amigo dos deputados do Novo, sou amigo dos dirigentes do Novo, tenho admiração por eles,
mas não é o jeito que eu gosto de fazer. O meu negócio é ter coragem de fato para bater na mesa e fazer o que tem que fazer. Se tiver que fazer vídeo xingando o Dória, nós vamos fazer. Se tiver que fazer vídeo xingando o secretário, nós vamos fazer. Se tiver que ir pra rua sujar as calças, nós vamos fazer. E isso é uma coisa um pouco diferente, né, que o Partido Novo faz. Enfim. E aí, por que eu quero ser candidato? Por que eu quero assumir essa missão de ganhar uma prefeitura de São Paulo e fazer a diferença? São Paulo está parada no tempo. São Paulo, que é a maior capital da América Latina, é a maior cidade do hemisfério sul, tirando Jacarta, que está ali no Equador, qual é o nome da outra cidade? Lagos, na Nigéria, né? É a maior cidade do hemisfério sul do mundo, é a maior capital da América Latina. Nós estamos parados no tempo, cara. Se em São Paulo nós temos um trecho da cidade que tem o estado paralelo, que é a Cracolândia, porque lá, não sei se você sabe, lá lei e ordem é em todo lugar, menos ali. Ali é um lugar, lei e ordem, free zone. Tudo bem ter Cracolândia ali, né? Nós temos, em vez de se preocupar com inovação, traz patinete, traz bicicleta elétrica, traz não sei o que lá, nós estamos preocupados com máfia de ônibus que faz com que o cara não tenha acesso aos melhores serviços de transporte. Nós temos um problema aqui na cidade de São Paulo que nós vamos resolver, a gente não esbarra em barreira técnica, a gente esbarra em barreira de lobby. Né? Não, esse trecho do ônibus aqui não dá pra melhorar porque você sabe que a família que cuida... pelo amor de Deus. Se em São Paulo é assim, como é que nós vamos fazer pro resto do Brasil? E existe uma coisa que você que fez parte disso, você sabe disso. Existe uma onda que aconteceu, e essa onda não foi coordenada, isso que é o mais bonito de tudo. Uma onda espontânea, que tirou o PT do poder, né? Tirou essa quadrilha do poder. Essa onda espontânea que fez isso, precisa mostrar que dá para fazer gestão com o que a gente chama hoje de direita. Nós não vamos ser... Qual é o teu projeto para educação? Escola sem partido. Não, peraí, cara. Um projeto para a educação não é escola sem partido. Nós precisamos ter um projeto verdadeiramente de direita, liberal, que vai resolver o problema da educação. Vem cá, vamos entender como é que nós vamos fazer gestão da educação. Qual é o teu problema pro transporte? Arma! Não é isso não. Vem cá, vamos entender, vamos fazer gestão dessa parada. Nós temos que fazer um negócio direito. E nós precisamos mostrar para todo o Brasil que dá para fazer. São Paulo é o melhor lugar do mundo para você mostrar isso. Nós estamos na maior capital da América Latina e nós temos problemas aqui do século XIX, cara. Não pode acontecer. Nós temos que fazer um banho de lei e ordem nessa cidade. Nós temos um problema de psil na cidade. Nós temos um problema de psil na maior capital da América Latina. Se tem lugar aqui em São Paulo que é Justice Free Zone, né? Você não tem ali lei e ordem ali. Ali é um estado paralelo. Você imagina ao redor do Brasil. Então nós temos que mudar essa realidade. Algumas das preocupações que eu tô vendo, né? A primeira delas é o seguinte: Arthur, mas como é que você vai fazer, cara? Você vai abandonar o seu mandato? Não. Eu não preciso abandonar o meu mandato para disputar a prefeitura. E o outro caso é o seguinte: a missão de você ter a responsabilidade de ir pro Poder Executivo, ela é uma missão muito maior, muito mais importante, muito mais relevante. Né? Eu, como deputado, teoricamente, eu tenho a minha zona de conforto, porque você pode bater, você pode brigar, você pode sempre apontar um problema. Agora, quando você está no Poder Executivo, você não é mais um militante, você não é só um bravateiro, você é um cara que tem o problema para si. O problema é seu. Se você está no Poder Executivo e o transporte tem problema, o problema é seu. Se nós temos um problema de educação na cidade de São Paulo, que a Constituição, inclusive, nos reserva o papel mais bonito, que o primeiro contato que o município tem com a educação é papel do município. Né? A creche, a primeira educação, o ensino fundamental é do município. Se nós temos um problema com isso, o problema é teu, você tem que resolver. Não adianta mais só militar, não adianta mais apontar o problema. Você tem que resolver o problema, você tem que fazer gestão desse problema. E uma outra preocupação que eu vejo algumas pessoas falando: Arthur, mas você tem pouca idade, você é só um youtuber. E as coisas não são bem assim. Na verdade, até o outro candidato, né, que hoje é o atual prefeito, ele tem praticamente a minha idade. E a capacidade de gestão dele é do quê? Né, da vida pública que ele teve até agora? Eu não sei se é um bom exemplo. Eu não sou um cara que surgiu hoje do YouTube. Eu não criei um canal no YouTube e fui lá falar de Nutella, de maquiagem e, bombei na internet, hein, pessoal? Vamos aí tentar ser prefeito de São Paulo. Não é isso que acontece.
Eu tenho uma vida. E esta vida é que me consagrou para fazer um canal no YouTube. Eu só fui reclamar, eu só fui encher o saco das pessoas no YouTube, na Paulista, militar, porque a minha vida, a minha experiência de tomar sol na cabeça todo dia no meio do trânsito, empurrar carro quando tem enchente, ser um cara apressado como é todo paulistano, eu só consegui isso porque eu sou um cara que tô na Zona Leste e algumas pessoas poucos sabem disso. Na Zona Leste de São Paulo nós temos 40% das pessoas. 40% dos paulistanos estão na Zona Leste. Nós temos apenas 10% dos empregos. Então o cara vem falar, mas você pega muito trânsito. É óbvio que nós vamos pegar muito trânsito. Você tem emprego na Zona Leste? Não tem. Por que não tem emprego na Zona Leste? Aí nós entramos numa outra questão. Não, porque não tem regularização fundiária. Você pega em São Mateus, por exemplo, 70% dos terrenos, o cara não tem o título de propriedade. Como é que o cara vai abrir uma empresa licenciada? Como é que ele vai ter uma licença de operação para operar lá? Não vai ter. O cara, no máximo, ele vai abrir uma portinha ali que vai ser um cabeleireiro, um pet shopzinho, mas o cara não vai conseguir vender para uma incorporadora para fazer um shopping, para construir prédio. Não consegue. Nós temos a maior capital da América Latina nas mãos e temos o problema do século XIX. Nem no início do século XX, quando você teve o primeiro debate do Francisco Prestes Maia com outro Francisco, nem nessa época você tinha a cabeça de que em 2020 você tem lugar em São Paulo que você não pode construir porque a dona Marta chegou com uma zona de interesse social e, nossa, não pode construir aqui porque você vai fazer a gentrificação, você vai valorizar demais, o pobre vai ser... Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Nós precisamos, de fato, de alguém que tem experiência de vivência. Não adianta você ser liberal do livro. Não adianta você vir aqui, ô pessoal, tudo bem? Eu sou de direita, sou patriota. Tá, e aí? O que você fez na tua vida para você mostrar que você é capaz de gerir? Eu sou empresário, eu tenho experiência na iniciativa privada, nem na iniciativa pública não. Quando eu vier falar de experiência para você, eu não vou vir aqui falar que eu fui secretário do Dória, eu não vou vir aqui falar para você que eu sou, sei lá, exerci não sei que cargos públicos, a minha experiência não é essa não. A minha experiência é de um cara que o pai tem empresa há 30 anos no mesmo lugar, com o mesmo CNPJ e não tem um agiota na porta indo cobrar dívida. Não tem um problema trabalhista, você pode pesquisar meu nome, você não vai... Aqui, ó, aqui nessa casa, tem um monte de deputado do que se chama de velha política. Vamos falar de cara experiente, vamos falar do Campos Machado. O Campos Machado, ele me odeia aqui nessa casa. Ele ontem, inclusive, fez uma representação contra mim, falou que vai pesquisar minha vida inteira. Pesquise! Você vai ver que eu vim da iniciativa privada, não tem uma vírgula que você vai falar, ó, aqui você tem um problema. Não tem. Essa é a experiência. E além disso, nós temos mais uma coisa que é muito importante para São Paulo, porque só falar de experiência também não adianta. Nós precisamos de alguém com coragem para enfrentar esses problemas. Na hora de fazer o contratinho do ônibus lá, quem é que vai ter coragem de enfrentar o crime organizado? Que todo mundo sabe, mas ninguém gosta de falar. Todo mundo sabe. Vamos lá. Quem viveu em São Paulo na época das vans? Quem viveu? As vans, na época, era uma solução de um estado paralelo que muitas vezes, infelizmente, caiu na mão do crime organizado e simplesmente, em vez de modernizar, trazer para... Não, vamos regulamentar, vamos fazer o negócio... Não, deixar na mão do PCC e não. Aí o que fizeram? Proibiram o negócio, porque o lobby da empresa de transporte é muito forte aqui em São Paulo, e aí você tem que se fuder no trânsito para fazer não sei quantas baldeações, que é essa lógica ridícula de tratar a pessoa como pacote. Não, o cara vem aqui, vai para lá, volta. Quando é um pacote que você entrega no Sedex, beleza. Agora uma pessoa, ela não quer ficar parando no ponto de ônibus para ficar trocando de ônibus. Essa lógica ridícula, tá? Que faz com que as linhas de ônibus em São Paulo, inclusive, sejam obsoletas, estão aí há mais de década, né? A cidade não mudou. A cidade, você conversa com qualquer urbanista, a cidade é um organismo vivo. As linhas de São Paulo de ônibus não mudam. Eu não estou entendendo essa parada, E é óbvio que São Paulo não é tratada com seriedade. O cara, quando ele vai fechar um contrato, ele não esbarra, como eu falei, em problemas técnicos. Ele esbarra em problemas de lobby. Ele fala assim, mas tudo bem, qual é a família que vai pegar essa linha? Como que você quer fazer? Quais os ônibus que você tem aí? Esse é o problema de São Paulo. Aí vem Uber, aí vem o Bus, aí vem Buzzer. Os caras, não, expulso isso aí daí. Aí vem o patinete, não, pelo amor de Deus, mete capacete nos patinetes, tira os caras daqui. Então nós temos uma cidade que é para dar exemplo pro resto do Brasil e pro resto do mundo, cara. E nós estamos parados em problemas do século XIX. Isso é um absurdo, cara. Se em São Paulo é assim,
Você imagina no resto do Brasil. Nós precisamos ter um projeto sério do que a gente chama de direita hoje, que não é uma direita lacradora, não é uma direita arrumadora de briga, não é uma direita ideologizada, é uma direita que vai sentar e resolver o problema de maneira técnica. Nós vamos tratar de saúde. Com quem que eu vou falar? Vou trazer o cara técnico. Eu não posso revelar ainda os nomes dos técnicos que eu tenho conversado. Nós vamos revelar isso no momento oportuno. E vamos trazer as melhores soluções para São Paulo. Eu tomei risco na minha vida. Eu, nessa Avenida Paulista aqui, fui apanhar de militante. Não é porque eu queria curtida e queria, sei lá, ficar bombando no YouTube, que senão eu ficava lá fazendo vídeo todo dia. Eu fiz isso porque eu tenho uma missão, e a minha missão é fazer com que essa porcaria desses lobbies, dessas coisas que corroem o nosso Brasil, sejam mortos na raiz. E São Paulo é o local perfeito para isso, tá? Eu ouço muito candidato, principalmente de esquerda, falar nomes bonitos, né? Não, vamos fazer a gestão descentralizada, vamos fazer uma gestão não verticalizada. Eu vou até contar uma coisa para vocês, que conversando com muitos subprefeitos você começa a aprender. Como é que funciona a gestão em São Paulo? Nenhum prefeito faz gestão sozinho. Então ele escolhe os seus secretários. Além dos secretários, ele escolhe os subprefeitos. Então vamos lá. Prefeito, secretários, subprefeitos. Prefeito é prefeitura regional, né? Muitos bairros, inclusive, você junta 2 ou 3 bairros e você tem uma prefeitura regional para cuidar de problemas de zeladoria, para cuidar de problemas de fiscalização do PSIL, por exemplo. E o que acontece na prática? Isso é um problema que você pode vir com a experiência que for, se você não tiver coragem para mudar, você não vai conseguir mudar. O que se escolhe é que os secretários são mais próximos ao prefeito. Então você chama os secretários e você decide as subprefeituras politicamente. Esse é um dos maiores erros, que não é só o Bruno Covas que tem feito, não. Não é só o Bruno Covas que fez isso agora para me tirar todos os partidos. Isso não é privilégio dele, não. Se você pegar todas as gestões, desde a redemocratização em São Paulo, foi assim que foi feito. Sempre delegações a partir de politicagem. E o que acontece aqui? O secretário que é mais próximo do prefeito, ele concentra o poder para si. Ele concentra para si, e o subprefeito fica lá figurativo, brincando de ser subprefeito. Aí você, que tá na sua cidade, você tem um buraco para resolver, você vai na subprefeitura, você é atendido daquele jeito que você sabe como é que é. Você tem um bar na tua rua que fica passando o horário do PSIL, você sabe como é que você vai... Nunca os caras vão resolver o problema. Você tem enchente na tua região, não adianta você reclamar porque o subprefeito tá lá, porque o prefeito tá fazendo politicagem. Não é assim que tem que ser feito. Subprefeitos escolhidos tecnicamente com índices de satisfação. Outra coisa que nós temos um problema grave aqui em São Paulo. Temos que falar de Cracolândia. E é impressionante quando fala de Cracolândia, o cara, puta, não vou mexer nesse vespeiro. Não, Cracolândia, deixa pra lá. Cracolândia. Não adianta, velho, você fazer o que tem feito hoje, que é o pessoal limpar. O cara vai lá e ficar dando banho em cracudo. Não adianta fazer isso. Não adianta você incomodar o usuário. Você tem que incomodar o traficante. Mas e para incomodar o traficante? Como é que você vai... Aí eu quero ver quem é que tem coragem de fato de falar que vai encarar a Cracolândia. Eu vou encarar a Cracolândia. Se eu ganhar essa prefeitura, acabou essa história de traficante deitar e rolar. Acabou essa história de você ter uma rua em São Paulo onde a polícia não pode entrar. Você não pode entrar porque o traficante taca pedra. Que porra é essa? Acabou essa parada. É banho de lei e ordem, é tolerância zero. Nós vamos fazer igual Nova York fez. Óbvio que lá eles tinham as prerrogativas penais para mudar a legislação penal, mas dentro dos nossos parâmetros tem coisa para fazer. Conversei com várias pessoas da segurança pública. Vamos recriar a ROMU. Temos que recriar a Ronda Municipal. Temos que dar poder de polícia para a guarda municipal. Por que tem que ser polícia municipal, como é em países desenvolvidos do porte do Brasil? O cara vem me falar de segurança e ele quer me comparar com a Suíça, que é um paísinho desse tamanho onde você conhece todo mundo. Não é. Brasil é outra realidade, irmão. São Paulo são 12 milhões de habitantes. Tá? É outra realidade. É outra realidade. Nós temos que entender o problema histórico que São Paulo tem com enchentes, né? É muito bonito, inclusive, a história de São Paulo é muito bonita, né? A história de São Paulo, desde Zé Ramalho, que foi o primeiro paulista, ele naufragou lá na capitania hereditária de
São Vicente, subiu a serra, conheceu a Índia Bartira, tinha as trilhas indígenas aqui. Inclusive, olha uma curiosidade, você sabe o que se fala filha indiana? Por causa dos índios de São Paulo, por causa dos tupiniquins de São Paulo. Pois é, cara, você sabia disso? Você sabe que o padre José Anchieta, sabe que o Manuel da Nóbrega conheceram o João Ramalho, que foi o primeiro paulista, e tiveram conflitos ali com ele, depois aprenderam muito com o cara. Vocês sabiam disso? É muito interessante saber isso. A Fernão Dias era uma trilha indígena, sabia disso? A Dutra era uma trilha indígena. A Regis Bittencourt era uma trilha indígena. O que mais que tinha? Tinha uma que ia pro Peru, que eu esqueci o nome. A Raposo Tavares era outra trilha indígena. São Paulo é São Paulo por causa disso, cara. Nós temos, de fato, essa vez. São Paulo, pra vocês terem uma ideia, São Paulo teve a primeira estrada de trilhos que ligou uma cidade ao mar. Olha que coisa bonita. E hoje nós estamos parados no tempo. Nós estamos parados no tempo porque o lobby do transporte público não deixa vá pra puta que pariu, desculpa, não tem outra palavra. Não tem como não se revoltar com essa porra. Aí você vai querer ser candidato a prefeito, sabe o que acontece? Aí o prefeito Bruno Covas, com medo que você é um cara competitivo, começa a lotear os outros partidos pra te ferrar, antes mesmo de você disputar o pleito. Vem pra urna, porra. Vem pra urna, cara. Me encara no debate. Vamos lá trocar uma ideia, vamos falar de gestão. O pessoal fala que eu sou... você é só um youtuber encrenqueiro. Então venham para o debate. Vamos discutir a história de São Paulo, vamos discutir os problemas e as soluções. Não adianta só se apontar problema. Eu, como deputado, sei muito bem apontar problema. Vamos discutir as soluções, vamos ver os nomes técnicos que cada um tem para trazer as soluções já previstas, muitas vezes na literatura e muitas vezes já utilizadas ao redor do mundo que dão certo. Não adianta vir com realidade diferente da nossa, não. Não adianta vir me comparar com Paris, nós temos que comparar com os cidades do México, nós temos que comparar com cidades do porte de São Paulo. Né? Tá caindo a live do YouTube. Pessoal, quem tiver aí, por favor, vai pro Instagram. Não tá. Tá ruim? No YouTube não tá rolando. Tá fora. Só pro Instagram e Face. Corta o YouTube. O YouTube tá ruim. Quanto tempo tá de live aí, pessoal? Não pode ficar muito longo também, você fica chato. Tá com... Quanto tempo mais? Vamos fazer mais uns 10? Meia hora. Mais uns 10, 15. Vamos. Pode continuar? Vamos lá. O lance é o seguinte, pessoal. Essa missão, ela não é uma missão fácil. Na verdade, eu diria pra você, vai parecer demagogo, já que eu tô querendo ser pré-candidato, mas a missão mais difícil em um cargo público do Brasil é ser prefeito de São Paulo. Não existe nada mais difícil do que isso para você disputar. Não existe. Você ser deputado, você aponta os problemas. Você ser governador de São Paulo é uma coisa relativamente mais fácil, já que você tem um orçamento gigante, né? Você ser prefeito, você tá cara a cara com o munícipe, que ouviu falar que tem um asfaltando a rua, mas a dele ainda tá com problema, você tratar de zeladoria, tratar de iluminação pública, tratar de vaga em creche, que é papel do município, tratar de tudo isso, isso é uma missão muito difícil. E não dá para deixar São Paulo nas mãos dos concorrentes que apareceram até agora, né? Nós temos um pessoal mais ideológico aí, que eu sou o presidente de peruca. Não dá, né? Qual é a tua... Você nem nasceu aqui, você nem sabe o que está acontecendo aqui. Não dá para deixar na mão de um prefeito que vai no Roda Viva e mente. Fala que as subprefeituras estão tampando buraco em 48 horas. Não dá pra gente deixar São Paulo, uma missão desse tamanho, num projeto de esquerda. Não dá pra deixar São Paulo na mão nem do PT e nem do Márcio França. E não vem me falar que o PT tá fraco, que o PT é forte pra caramba. Não tem como nós deixarmos novamente a cidade na mão desse pessoal. Nós temos que mexer em muita coisa. E muita coisa não aparece na hora. Muita coisa de longo prazo. Nós vamos mexer em zoneamento em São Paulo, você só vai ver o resultado daqui 10, 12 anos. Quando você chega ao pessoal que tem privilégio de morar num bairro onde você não pode edificar para cima, você vai acabar com recuo, você vai acabar com outorga onerosa, que é um absurdo. Aí vem gente encher o céu. Não, veja aqui no meu bairro é só para morar gente riquinha, né? Os amigos do pessoal que gosta daquele partido, né? Aquele partido laranjinha que tem muita grana. Esse pessoal aí não quer muito mexer no pessoal ali que tá perto da Paulista, né? No pessoal dos Jardins. Tem que mexer, cara. Tem que mexer. O cara numa escorregada de patinete, ele tá na Paulista fechada. Agora você que tá aí no Tatuapé, no Carrão, aí no Patriarca, você pra se divertir, você pega 2 horas no sábado pra conseguir ir pra algum lugar decente. No domingo que a Paulista tá fechada, você acha que você vai pegar radial de boa e tá lotada também. Fora nos dias de semana que pra você trabalhar, você vai se ferrar pra pegar tanto
tanto trânsito assim. Não adianta. E detalhe, na gestão Haddad, uma coisa que é importante falar, na gestão Haddad, o ITBI aumentou em 33%, foi de 2% para 3%. Você que tem um imóvel em São Paulo, você está pensando em vender, parte do valor do imóvel vai ser comido pelo município. E aí nós não estamos falando de Bolsonaro, não estamos falando de Dória. Não é governo federal, não é governo estadual. A prefeitura vai te comer o ITBI. Nós estamos fazendo um programa sério aqui para tentar diminuir isso ao máximo, quem sabe até zerar o ITBI. Outra coisa ridícula que nós temos. Nós temos aqui uma indústria da multa que não adianta vir aqui com promessa demagoga. Nós temos que enfrentar a indústria da multa. É uma arrecadação importante o pessoal lá, né, que gosta de fazer no transporte, mas nós vamos ter que enfrentar isso. Por que tem tanto radar pegadinha? Por que não troca por lombada eletrônica? Não é absurdo isso? Temos que mudar. Temos que falar disso de maneira séria, com plano técnico. Ó, vem cá, isso aqui ó, é estudado, isso não é da cabeça, não é um cara da ideologia que trouxe. O lance é o seguinte, temos essa missão, consegui um partido, o Patriota realmente me deu a possibilidade de futuramente me candidatar para ser prefeito. Não me exigiu nada em troca, o que é maravilhoso. Foi difícil, mas isso só me deu mais vontade de acabar com esse loteamento que nós temos em São Paulo. E eu acho importante que a gente vá para o debate, que a gente discuta a proposta. Eleição de município não é eleição de ideologia. Eleição de município nós vamos falar de problema real. Nós vamos falar de fato, de projeto. Não adianta o cara vir aqui e falar, sou de direita, sou patriota. Tudo bem. Quais os projetos você tem para resolver os problemas? E é isso que nós temos. Nós também não vamos fazer chapa de vereança com caricatura, não. Você não vai ver o Osama Bin Laden do Capão Redondo vindo se candidatar à nossa chapa, não. Você não vai ver isso, não. E você não vai ver ladrão também, não. Nego que pagou não sei quanto para entrar. Não vai ter isso. Não vai ter isso. Nós vamos trabalhar para fazer a melhor chapa de vereança da história da cidade de São Paulo, tá bom? Nós vamos trazer, inclusive, o presidente municipal, que é o Renato Batista, veio do Partido Novo, tá? Veio do Partido Novo para fazer justamente isso. Nós vamos fazer um filtro rígido para fazer a vereança. Vai vir o vereador Fernando Holliday para nossa chapa, vai vir o Rubinho Nunes, advogado do MBL, e nós vamos fazer uma chapa vencedora. Não adianta fazer chapa caricata e nem chapa cheia de ladrão, cheia de líder de bairro que compra voto. Né? Exatamente, senão tem o pessoal também que vem e depois trai, igual o pessoal que é traidor do Bolsonaro. Na hora de fazer eleição é melhor amigo do Bolsonaro desde a infância, né? E depois faz um monte de besteira. Não é isso que nós vamos fazer. O cara tem que estar alinhado com os nossos ideais, o cara não vai poder usar fundo partidário e o cara vai ter que ter proposta para onde ele vive. Não adianta o cara dizer, eu sou... Não. Nós vamos fazer uma chapa para você votar o número lá, ó, com vontade. Não votar meia boca não, votar com vontade. Beleza? Então é isso. Obrigado pela atenção. Eu não vou me estender mais nessa live. Eu peço para que vocês analisem as propostas que nós vamos apresentar para toda a mídia. Vou dar entrevista em jornal, vou dar entrevista em rádio, vou dar entrevista para podcasts. Inclusive, segunda-feira eu vou dar a primeira... Aliás, sexta-feira eu vou dar a primeira entrevista para o podcast Eldorado. Segunda-feira para a Gazeta do Povo, já estão me ligando para marcarmos outras entrevistas e lá nós vamos poder discutir mais tecnicamente algumas propostas e eu vou poder, até eu não sei se é o momento agora, apresentar os nomes técnicos que eu estou trazendo para a equipe para a gente fazer uma gestão de primeira, tá bom? Muito obrigado pela atenção, conto com você nessa missão e vamos dar o exemplo para todo o Brasil. Um abraço e até a próxima. Valeu!